Falou pessoal aí da primeira série do ensino médio, também da primeira etapa da noite. Mais uma aula de física para vocês aqui com o professor Feliciano. A gente vai agora estar resolvendo, correto pessoal, as atividades referentes ao conteúdo de cinemática que vocês assistiram no vídeo que eu postei para vocês do professor lá, em que ele explica os conceitos iniciais de cinemática. Na atividade 1 da página 32, ele fala o seguinte aqui, né? Pode acessar nosso livro aí, né? Em referências, já está sabendo como fazer, né? Em materiais, referências, tu vai lá e acessa o livro. Aí na página 32 tu vai ver essa atividade aqui, ó. Um satélite artificial de 10 metros de raio está girando em torno da Terra, certo? A uma altura de 500 km. Sabe-se que o raio da Terra vale cerca de 6.000 km. No estudo desse movimento, a Terra poderá ser considerada uma partícula, certo? Então já tem aí a resposta, certo? A resposta é não, certo? Por que não? Porque se a gente for verificar aqui, ó, eu desenhei aqui para vocês a Terra aqui, certo? Com o raio dela de 6.000 km aproximadamente. A distância aqui, ó, para o satélite, isso aqui é o satélite, de 500 km a distância, ele está lá em órbita ao redor da Terra, girando aqui. E o raio do satélite, né, o tamanho do raio do satélite é de 10 metros, correto? Então, nesse movimento do satélite em torno da Terra, o tamanho da Terra é muito grande para ser desconsiderado, então ela não pode ser considerada como um ponto material. Nesse caso, desse movimento, ela é um corpo extenso, correto? Na letra B ele pergunta, o satélite poderá ser considerado uma partícula? Então aí a resposta já é sim. Por que sim? Porque nesse caso o tamanho do satélite é muito menor do que a distância que ele está da Terra e do que o tamanho da Terra. Então nesse caso o tamanho do satélite é pequeno comparado com o local do movimento que ele está realizando, certo? Então nesse caso o satélite passa a ser só um ponto material ou corpo material, como o professor explicou lá para vocês. Na segunda questão ele fala o seguinte, eu vou dar uma parada aqui antes de a gente resolver essa, certo pessoal? Mas vamos logo dando uma olhada aí. Então aí na segunda questão ele fala, né? Uma pessoa na janela de um ônibus em movimento solta uma pedra e fica observando sua queda em direção ao solo. Para essa pessoa, qual é a trajetória que a pedra descreve ao cair, certo? Então ele já colocou aqui, é uma reta vertical, certo? Porque para a pessoa que está em movimento, certo? Tá dentro do ônibus, quando ela abandona a pedra vai caindo aqui em linha reta, certo? Então para a pessoa dentro do ônibus, o movimento acontece como se fosse uma queda em linha reta, certo? Então ela só vê a pedra indo embora direto para o chão. Daí na letra B ele pergunta, como uma pessoa parada em frente à janela observa a trajetória da pedra, né? Faça um desenho no caderno. Então é isso aí, ó. Já para uma pessoa que está aqui fora, né, uma pessoa aqui fora olhando o ônibus passar, o que ele vai ver? Ele vai ver a pedra caindo, fazendo uma curva, certo? Ela faz esse movimento aqui, porque ela vai um pouco para frente da pedra, por quê? Porque como ela está em movimento dentro do ônibus, ela tende a continuar um pouco indo para frente. Então quando a pessoa abandona a pedra, ela faz essa trajetória aqui, que é para quem está do lado de fora do ônibus, ele vê como sendo uma curva. Para a pessoa dentro do ônibus, cai em linha reta, e para a pessoa que está fora aqui do ônibus, vendo a pedra cair, ela cai fazendo uma curva, falou? Então, dependendo do referencial, o mesmo movimento pode ter trajetórias diferentes. Falou, pessoal? Então, a gente vai dar uma parada aqui para já começar a falar do nosso novo assunto, que vem na página 33 agora. Bem, pessoal, agora dando continuidade com o nosso assunto no estudo da cinemática, a gente falou lá, o professor falou para vocês que a cinemática é o quê? Estudo de movimentos, certo? E o primeiro movimento que a gente estuda na cinemática é isso aqui, pessoal. Movimento retilíneo uniforme, certo? O que vem a ser esse movimento? Dentro desse movimento a gente trabalha com 3 conceitos importantes. O conceito de espaço percorrido, velocidade e tempo, certo? Então o que ele fala? Quando o objeto se desloca com velocidade constante ao longo de uma trajetória retilínea, então velocidade constante, ou seja, sempre a mesma velocidade, numa trajetória retilínea, dizemos que o seu movimento é retilíneo uniforme, certo? Então,
A palavra retilíneo refere-se ao tipo de trajetória, que é linha reta, no caso, linha reta, e o uniforme indica que o valor da velocidade permanece o quê? Constante, certo? Aqui ele mostra uma pegada aqui, né, de um pneu de carro, mostrando que nesse período aqui, nesse pedaço aqui, o carro andou como? Ele andou em linha reta, certo? Então isso aqui é um movimento em linha reta, um movimento retilíneo. E se ele tivesse com velocidade constante, a gente pode dizer que o movimento é retilíneo uniforme, correto? E dá um exemplo aqui, ó. Como exemplo, certo? Suponhamos um automóvel movendo-se em uma estrada plana e reta, com seu velocímetro indicando sempre uma velocidade de 60 km por hora, certo? Então a velocidade desse carro vai estar sempre a mesma, 60 km por hora. Isso significa que em uma hora esse carro percorre o que? 60 km, correto? Por quê? Porque basta eu pegar, se é 60 km por hora, em uma hora ele anda 60 km. Em 2 horas ele vai percorrer quanto? 60 km mais 60 km, né? Ou seja, 120 km, certo? O que eu fiz? Peguei a velocidade dele, né? Peguei a velocidade dele e multipliquei por quanto? Por 2. 60 vezes 2, 120. E assim sucessivamente. Basta que eu vá multiplicando a velocidade dele pelo tempo decorrido, certo? E aí a gente chega, pessoal, nessa fórmula aqui, que é a primeira fórmula que a gente vai estar estudando em física, que é a que diz que o espaço percorrido, ΔS, é igual à velocidade, que é constante, vezes o tempo, certo? O ΔS é o espaço percorrido, o V é a velocidade, que no caso do movimento retilíneo uniforme ela é o quê? Ela é constante, e o ΔT é o intervalo de tempo percorrido, certo? Então essa é a nossa primeira fórmula dentro da física, a fórmula do movimento retilíneo uniforme para calcular o deslocamento. Espaço é igual à velocidade vezes tempo. Eu costumo falar para a gente lembrar dessa fórmula aqui, ó. O Senhor vence todas. Não esqueçam disso, pessoal. O Senhor vence todas. Então com ele a gente vai vencer tudo, inclusive o Covid. Continuem firmes aí, copiem isso no caderno, porque na próxima aula a gente vai continuar já vendo o assunto que vem na página seguinte, que é a página 34. A gente vai falar sobre o que vem a ser a trajetória e posição de objeto. Falou? Fiquem com Deus e até a próxima.